para as irmãs, o nosso boa noite a todos vocês, uma ótima semana para todos. Esse é o desejo da nossa Casa Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar. Agradecemos a presença virtual de todos, é um motivo de muita alegria para nós todos durante esse ano aí de pandemia. A gente tem tido aí uma aderência muito satisfatória em relação a esse nosso trabalho, de levar a doutrina espírita através das redes sociais àqueles que desejam ouvir algo a respeito do Espiritismo. Nós teremos nesta noite conosco o nosso companheiro Elias Inácio, que vai trazer o tema A Moral Autônoma do Espiritismo. Nós agradecemos ao nosso irmão, que não é a primeira vez que colabora conosco nesse nosso trabalho. Sempre que é convidado, ele sempre nos atende com muita alegria, com muita satisfação, e vem sempre nos trazer aí palestras esclarecedoras. Nesse momento conturbado por qual passa a humanidade, esses encontros espirituais através das redes sociais têm nos dado condição de ajudar a nós mesmos e àqueles outros que nos ouvem a superar esses momentos difíceis. Um momento muito agudo, de difícil solução, e que precisamos ter muito equilíbrio, precisamos ter muita harmonia íntima para podermos navegar nessas situações que essa doença tem trazido para a humanidade. O que nos resta é a oração, é a prece, é o estudo contínuo, a dedicação, a fé, a esperança. Tudo isso o Espiritismo nos ajuda a conquistar. Então, nesta noite, vamos fazer as nossas preces, vamos ouvir as mensagens, ouvir a palestra, participar aí no passe à distância, que é um momento onde a gente faz as nossas vibrações mentalmente para aqueles que a gente endereça os nossos pensamentos. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, rogando ao alto por todos nós, por toda a humanidade, por todo o planeta Terra. Este planeta que é a nossa escola, o nosso hospital, que nos permite aqui passar pelas provações necessárias para que possamos avançar como espíritos eternos. Então, que vibremos em favor desse nosso planeta, que ele esteja firme e forte, que Jesus, que elege aí os seus representantes, que nós comumente chamamos de benfeitores espirituais, que esses benfeitores estejam conosco neste momento, para que possamos nos harmonizar, para que possamos, dentro desses momentos que vamos passar aqui juntos, assimilar coisas boas, coisas que vão aliviar o peso sobre os nossos ombros, o peso sobre as nossas mentes. Senhor Jesus, ilumina, Senhor, a todos nós. Esteja conosco sempre, Senhor, nas nossas lutas, nas nossas jornadas, nos sustentando para que possamos ser firmes nessa empreitada aqui na terra. Que a tua luz e que a tua paz esteja sempre em nós, e que assim seja. Mensagem da semana, do livro Agenda Cristã, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Conclusões naturais. O paciente jamais desespera. O inquieto reclama agora ou depois.
O corajoso suporta as dificuldades, superando-as. O temerário afronta os perigos sem ponderá-los. O iluminado brilha. O teórico fala excessivamente. O irmão estuda processo de amparar. O adversário observa os recursos de ferir. O homem comum ajuda conforme as inclinações. O cristão auxilia sempre. André Luiz. Inicialmente, eu agradeço a todos vocês pela honra do convite e Deus abençoe que a gente possa ter uns bons minutos de aprendizado juntos. Eu peço à bondade divina que me ajude a estar conectado no pensamento, no coração de cada um de vocês para a gente fazer o estudo nosso dessa noite. Nós vamos conversar sobre a questão da moral autônoma e como que essa compreensão pode nos ajudar no nosso desafio de autoaprimoramento enquanto espírito encarnado aqui na Terra. Essa questão da moral autônoma ela tem vindo à tona, sobretudo a partir dessa pesquisa que está sendo feita no movimento espírita a respeito do pensamento, de como os espíritas compreendem o espiritismo. Então uma colega postou no grupo a seguinte pergunta, ela falou, olha, eu respondi todo o questionário, mas eu não entendi o que é aquela moral autônoma de que falam na pesquisa. Eu achei muito interessante a indagação dela e acho que esse é um assunto que nós precisamos conversar hoje no espiritismo. Aliás, foram duas questões, eu vi em dois grupos distintos essa mesma questão. Então, o que é isso de moral autônoma que começa a ser comentado no meio espírita e que às vezes a gente não se dá conta de que é um conceito que a gente precisa entendê-lo bem e que ele pode ser útil para nós, sobretudo nesses momentos assim de caos, de informações que a gente vive, de tantos desafios que a gente às vezes fica até sem saber que posição tomar, de que lado que a gente fica, se é que fica de algum lado. Então é importante a gente ter clareza desse conceito, porque ele nos ajuda a nos posicionar nessas condições, nessa situação que nós vivemos hoje. E aí eu quero começar distinguindo, clareando o conceito para a gente ter como discutir a partir dele. O que seria uma moral autônoma? Esse conceito é um conceito de Kant, ele está presente na obra kardeciana, porque Kardec ele escreveu segundo os conceitos que existiam no seu tempo. Kardec, não resta a menor dúvida hoje, que ele foi muito influenciado pelo pensamento de Jean-Jacques Rousseau, que foi um filósofo francês que viveu antes dele, no século anterior, e que exerceu influência muito grande sobre o pensamento francês, sobre Henri Pestalozzi, que foi professor direto de Kardec, e Kardec foi educado dentro daquele modelo de educação proposto por Rousseau. Kant, da mesma forma, foi muito influenciado por Rousseau e foi um filósofo que teve importância muito grande em toda a Europa naquela época de Allan Kardec. Então não tem como negar que o pensamento desses principais filósofos da época estão presentes na obra kardeciana e quando a gente compreende melhor o que eles queriam dizer, fica mais fácil também compreender melhor a própria proposta espírita. Então, quando a gente fala de moral autônoma, ou então de autonomia, ou então de educação para a autonomia, a gente está falando tanto do pensamento de Jean-Jacques Rousseau, quanto de Immanuel Kant. E aí é interessante a gente perceber o que eles querem dizer com isso. Quando Rousseau propõe uma educação para a autonomia, ele está propondo que é uma educação emancipadora, para que o jovem, ele está pensando em educação de crianças e de jovens, para que o jovem seja capaz por si mesmo de ter a sua estrutura de comportamento moral, na época pensava-se muito em comportamento moral, compatível com as necessidades da sua vida em sociedade. Então, o Rousseau pensava muito nessa educação que prepara o indivíduo para uma moral que seja uma moral baseada na sua autonomia, na sua liberdade, na sua busca da felicidade. E o Immanuel Kant vai dar um desenvolvimento disso, chamando de moral autônoma, essa moral do indivíduo que decide por si mesmo, que é capaz, que é autossuficiente para decidir por si e não pressionado por agentes externos, onde o comportamento moral dele é decorrente da sua própria consciência íntima.
da sua consciência interior e não de agentes externos que o coagem, que o constrangem. Até eu acho que vale a pena depois convidar um filósofo para falar sobre isso. Eu sou sociólogo e é claro que eu vou ter muita limitação na abordagem de dois filósofos tão importantes quanto Kant e Rousseau. Mas depois até sugiro buscar um estudo que seja de um filósofo, que ele vai com certeza tirar nuances muito mais ricas do que aquelas que eu vou apresentar aqui. Até porque a minha intenção é muito mais do ponto de vista de esclarecer isso doutrinariamente, de como que se faz essa interface com o espiritismo. E para a gente aprender a tirar proveito desse conceito, para a gente melhorar o nosso trabalho de autoaprimoramento. Então, essa questão da moral autônoma, portanto, essa moral que nós temos por nós mesmos, alicerçada na nossa própria consciência e não em consciências externas à nossa, ela vai ter no Espiritismo um impacto relacionado a pelo menos duas questões principais. A primeira delas, a questão número 1 do Livro dos Espíritos, que nos traz uma nova perspectiva a respeito de Deus. Até eu vou compartilhar com vocês uma descoberta interessante. Esses dias, lidando com a primeira edição do Livro dos Espíritos em francês, para tentar situar uma determinada informação, eu fiz uma descoberta muito interessante. Eu descobri que a resposta à questão número 1 do Livro dos Espíritos, pelo menos pelo que está ali na primeira edição do Livro dos Espíritos, ela deve ter sido formulada pelo próprio Allan Kardec. A gente sempre imagina que Kardec perguntava, os espíritos respondiam, e quando a gente vai aprofundando no estudo da obra kardeciana, a gente vai ver que não é bem isso. Isso muito mais é uma lenda que foi construída depois, a gente foi dizendo essas coisas, um dizia, o outro dizia, e foi criando essa ideia, mas nem o próprio Kardec pretendia passar essa impressão. Ele pretendia fazer do Livro dos Espíritos um manual que contivesse os ensinamentos dos Espíritos, mas sem muita preocupação de que fossem as respostas literais dos Espíritos. Mais ou menos a gente pode afirmar que existe um grande trabalho autoral do próprio professor Hippolyte Léon, que é Allan Kardec, e onde ele usa as falas dos espíritos, as ideias, o pensamento dos espíritos para compor essa obra. É muito interessante perceber esse detalhe. A questão número 1 do Livro dos Espíritos, lá no original francês da primeira edição, ela aparece sem resposta, aparece apenas o comentário dele, explicando que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. E essa resposta, ela também já é uma resposta da tradição filosófica francesa. Ela é uma junção de ideias de Tomás de Aquino, que depois estão melhor desenvolvidas por René Descartes, por Baruch Spinoza, que não era francês. Então, é interessante a gente perceber isso. Kardec apresenta ela como uma explicação. Ele coloca como primeira discussão que é Deus e faz uma explicação na primeira edição, constando como sendo dele próprio, dizendo que Deus, a gente pode até colocar um entre parênteses assim, segundo os filósofos mais conceituados, pode ser entendido como a inteligência suprema, que é uma das análises feitas por Tomás de Aquino e melhor aprofundadas, melhor desenvolvidas pelo René Descartes, causa primeira de todas as coisas, que também é do Tomás de Aquino, está lá num dos capítulos da Suma Teológica, desse jeitinho, causa primeira de todas as coisas. Então, o que é que está acontecendo? Kardec está fazendo uma consolidação da filosofia anterior à sua época e trazendo isso como resposta à questão número 1, para a gente entender melhor o que ele está querendo traduzir e o que os próprios espíritos compreendem que seja Deus. Então, acho um detalhe interessante, a gente compreende melhor até Kardec, a gente compreende melhor o Livro dos Espíritos, a gente compreende melhor até a proposta espírita, quando a gente vai se apropriando dessas nuances. Então, aquela resposta ao que tudo indica, ao que o exame objetivo dos livros físicos indicam, no caso, pegando os arquivos virtuais de imagem, né? É uma resposta do próprio Allan Kardec, sintetizando toda a filosofia do seu tempo para responder para nós o que é Deus. Portanto, inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. O que chama mais atenção e que interessa para esse nosso estudo da moral autônoma do Kant é que Kardec está sintetizando uma abordagem de Deus que retira
da ideia de Deus, aquela ideia humana, aquela ideia de um ser humano, de um ser humanão especial, grandão, que governa todas as coisas. Então, é muito interessante porque essa ideia que a gente chama de antropomórfica de Deus, muitas vezes ela limita o nosso entendimento da divindade e de como a gente pode se situar nessa relação nossa com o divino, com o sagrado, com o espiritual, digamos, com Deus. Então, porque a gente vendo Deus, a nossa imagem e semelhança, a gente acaba limitando essa ideia de Deus. E aí, eu acho que é muito interessante a gente até voltar aqui num outro filósofo da época de Kardec, que é o Feuerbach, e ele era alemão, era alemão e também teve uma contribuição muito importante no seu tempo. Até eu não sou especialista em Feuerbach de jeito nenhum, nem quero me meter a discutir a filosofia de Feuerbach, mas eu quero pegar uma afirmação dele que marcou época e que atravessou o tempo e hoje é referência para qualquer estudo na área de antropologia. A minha área de estudo é sociologia, mas a antropologia tem uma proximidade muito grande, são duas áreas que se falam muito. Então, na época, o Feuerbach era um materialista e ateu, e talvez por isso ele teve essa percepção tão genial que ajudou a nortear os rumos dos estudos relacionados à religiosidade. Ele, analisando o panorama da religião no mundo, ele chega à seguinte conclusão: na verdade, nós estamos equivocados. Não foi Deus quem criou o homem à sua imagem e semelhança. É o homem que cria a sua ideia de Deus a partir da sua própria imagem e a sua própria semelhança. É o contrário, segundo ele, do que está na Bíblia. E é muito interessante essa percepção dele, porque nos ajuda a compreender que a gente formula uma ideia de Deus. A gente formula uma ideia de Deus. Se a gente for conversar uns com os outros a respeito de o que você, o que eu, o que cada um de nós aqui pensa que seja Deus, nós vamos ver que cada um tem uma visão um pouco diferente. E quando a gente sai da nossa cultura ao encontro de outras culturas, vamos lá para a região da Tailândia, da China, da Índia, a gente vai ver que existem outras formulações da ideia de Deus muito diferentes das nossas. Aliás, nem precisa, é só a gente entrar aqui para as tribos do Alto Xingu e perceber como é que os indígenas, que são os povos que viviam aqui no Brasil antes da nossa chegada, da nossa invasão, né, como o Walter Benjamin diria, antes de a gente chegar e querer tomar conta de tudo aqui, como eles viviam e como que eles se relacionavam com o sagrado, com o divino, com a divindade, qual que era a ideia que eles tinham de Deus, totalmente diferente da nossa também, né? Da visão europeia que era formulada naquela época de Allan Kardec. Então a gente vai ver que por exemplo, a tradição chinesa, essa perspectiva de um Deus pessoal nem de longe passa por eles. Aliás, há algumas religiões nossas aqui do nosso mundo ocidental até dizem que as religiões deles são ateias, que nem são religiões, porque esse é um conceito que para eles não faz o sentido que faz para nós. Eles nunca se discutiram quem criou o mundo, quem criou o universo, se teve um dia início, fim, se existe um Deus poderoso, nunca discutiram isso. Para eles o que existe é um universo que é pleno de harmonia, de equilíbrio, de estabilidade, e que nós todos conseguimos viver melhor na medida em que a gente entra em sintonia com essa harmonia, com essa estabilidade. O conceito de Tao é um conceito que para nós é muito difícil de assimilar, porque tem a ver com essa ideia de harmonia do universo, de harmonia que rege toda a vida, e aí entra o conceito de Yin e Yang como os opostos que se equilibram para fazer prevalecer essa harmonia. Por isso que para um chinês, por exemplo, é tão importante o movimento corporal, como o Tai Chi Chuan, danças, lutas, nas quais nós, enquanto ser humano, procuramos nos harmonizar com esse movimento do universo. É muito interessante e muito bonito. Tá? Para eles tem muito sentido a meditação, o aquietar-se em si mesmo, fazer silêncio, para entrar em contato com essa harmonia que está ao nosso redor e da qual nós fazemos parte. Então não há esse conceito de Deus como a gente tem aqui no Ocidente. Né? É diferente a percepção, o que mostra que o Feuerbach tinha razão. Eles construíram outra explicação para o universo, para o mundo, para a sua presença no mundo. Toda a filosofia deles é centrada no existir humano, em como que eu me situo no mundo em que eu vivo.
no mundo do qual eu faço parte. Quando a gente vai lá para a Índia, o conceito de Brahman também, o politeísmo deles, Brahma, Vishnu e Shiva, e os milhares de deuses que cada um elabora segundo o seu entendimento para o seu próprio uso, sem querer impor esse uso a ninguém, também é muito interessante, e é até um ditado que a gente ouve com referência à tradição indiana, que diz o seguinte: não interessa se você acredita ou não em algum Deus, aqui nós temos tantos deuses que sempre terá um olhando por você. Então, outra perspectiva também, o politeísmo que perpassa a cultura desses povos, é um politeísmo que a gente não alcança com a nossa compreensão, porque para eles tudo é sagrado, tudo é divino, tudo emana divindade, e não tem essa intenção de explicar a criação, colocar um Deus sobre outros, não há essa intenção que a gente tem aqui. Então é outra percepção, é outra perspectiva, como diria Feuerbach, outra maneira de criar uma elaboração, um pensamento do que seja o espiritual, o sagrado, o divino. Quando a gente pega os povos originais aqui das Américas, vai ter diferença, por exemplo, quando a gente pega os indígenas americanos, do norte, do sul, dos povos originários da África com as suas entidades, também que é muito interessante a maneira como eles explicam o sagrado. Os nossos, a gente vai ver que inclusive há algumas referências que a gente pode associar com a nossa tradição, que vem do judaísmo. No judaísmo, o que é Deus? Deus é Jeová, aquele Deus poderoso dos exércitos que nos elegeu a nós, que nós não fazemos parte, são só os judeus, que elegeu um determinado povo para ser o seu povo aqui na terra. E a esse povo ele vai acumular de bênçãos e de bens e de riquezas. Ainda que para isso tenha que destruir todos os outros povos, como eram os povos que habitavam a terra às margens do Rio Jordão. Então é uma concepção de Deus bem diferente, um Deus guerreiro, um Deus que vinga a maldade dos pais nos filhos na terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então a gente lendo o texto bíblico, o texto do Velho Testamento, é muito interessante a gente perceber qual que é esse Deus que está na nossa tradição, na raiz das nossas crenças cristãs, e que Jesus depois vai minimizar um pouco o impacto desse Deus e vai chamar esse Deus de Pai. E vai dizer, olha gente, não é Senhor dos Exércitos, é um pai amoroso, é um pai bom que cuida dos seus filhos, e que quando o seu filho se desgarra, como na parábola do filho pródigo, ele fica olhando de longe, esperando que esse filho retorne, olhando lá de cima da casa dele todos os dias para ver se esse filho retorna. Então Jesus vai adoçar essa figura de Deus do judaísmo, trazendo para nós a ideia de pai. Ele vai dizer que Deus é semelhante ao pastor que tem uma das suas ovelhas perdidas, que deixa as outras 99 no redil e vai atrás dessa que se perdeu, porque ele é um pastor cuidadoso, ele é um pastor cuidadoso que tenta resgatar para que nenhuma das ovelhas dele se perca. Ele compara Deus com aquela dona de casa que perde a sua moeda valiosa e sai procurando na casa inteira, e quando consegue resgatar essa moeda, comemora. Então Jesus adoça essa figura de Deus do judaísmo para trazer para nós a ideia de um Deus amoroso. Então, dentro dessa ideia que nós podemos compreender de Deus, e que Kardec começa o Livro dos Espíritos conversando conosco sobre ela, a gente precisa entender que a perspectiva de Deus que Kardec traz, de inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, não é essa perspectiva de um Deus cobrador, vingativo, cruel ou exigente, um Deus que castiga, um Deus que pune. Muito embora, ao longo dos livros de Kardec, ele vá usar esses termos até por uma necessidade de dialogar com as pessoas da sua época. É interessante quando a gente estuda a obra kardeciana assim, com muito cuidado, vai lá no tempo dele para tentar entender como ele escrevia. É muito interessante perceber que Kardec tinha como público um povo muito católico. E pessoas simples do povo, ele não estava escrevendo para os filósofos da sua época, ele estava escrevendo para os operários, para os trabalhadores, para as pessoas simples que viviam o cotidiano da vida parisiense. Então Kardec faz questão de simplificar uma linguagem para não ficar fazendo uma filosofia, vamos dizer assim,
um abuso de linguagem filosófica que dificultasse o entendimento das pessoas. Ele procura fazer uma linguagem bem simples para que pudesse ficar ao alcance de todos os que o lessem. É muito interessante perceber isso. E aí tem outra questão, portanto, que vai ser muito importante para a gente entender essa questão da moral autônoma. Então vamos voltar. Primeiro, a compreensão de Deus, para sair daquela ideia de Deus da tradição judaica, de Deus Jeová, do Deus que pune, do Deus que vinga, do Deus que castiga, do Deus que manda pragas. Até interessante, eu até tinha notado aqui e não comentei, deixa eu voltar nesse ponto. A tradição dos nossos índios brasileiros, dos nossos indígenas brasileiros, que tinha uma sabedoria muito grande que também é ignorada, a gente acha que só havia sabedoria na Europa. Não, aqui também havia uma riqueza cultural imensa, e que foi sendo destruída na medida em que foram sendo invadidos, dominados, desvirtuados na sua cultura por nós europeus. Eu falo nós, eu nem sei se eu sou europeu, sou brasileiro, porque eu tenho uma identificação muito grande com a cultura europeia, talvez até por vivências espirituais pregressas, mas o meu sangue e a minha carne são filhos da realidade biológica brasileira. Eu tenho ancestralidade indígena no meu sangue, então eu até tenho, às vezes fico em conflito de identidade para saber o que eu sou mais, se eu deveria defender mais os índios, ou defender mais os invasores, eu não sei, tem hora, mas eu me identifico muito com a terra. E acho que a gente tem um compromisso moral com esse povo que a gente invadiu, e a gente tem que ter muito cuidado com a maneira como a gente lida com isso. Mas o que eu ia dizendo, portanto, é que os indígenas Kayapó, lá em Rondônia, eles entendiam que através da dança da chuva, eles poderiam conseguir fazer com que os deuses se sensibilizassem para fazer chover. Se a gente parar para pensar, é muito... Eu estou vivendo um problema em família, nesse momento, em relação à Covid, nós estamos com um familiar nosso com a Covid, e é muito interessante como que a gente também ora bem na perspectiva dos indígenas, dos Kayapós. A gente ora pedindo a Deus que, se possível, não deixe que o meu ente querido venha a falecer, que Deus mande a cura, que Deus mande bênçãos, que Deus mande restauração. Então, a nossa crença é de que Deus é um ente para o qual a gente ora e ele muda o curso da história em nosso favor. A gente tem essa crença, por incrível que pareça, porque ela vem muito da tradição judaica. Deus está do nosso lado e não do lado do nosso adversário, do nosso inimigo. O Deus judaico é um Deus que tem inimigos, que tem povo eleito. Então é muito interessante a gente perceber que a gente constrói uma imagem de Deus também, muito a nossa imagem de semelhança, diferente da questão número 1 do Livro dos Espíritos, que nos aponta Deus impessoal, como inteligência que permeia todo o universo, que mantém o universo nesse funcionamento harmonioso, Deus como a origem de tudo que existe, mais ou menos na visão do Tao dos chineses. Então é interessante perceber essas semelhanças para a gente ter uma relação melhor com Deus e a gente não ficar naquela visão equivocada de depois, Deus não ouviu minhas preces, Deus não atende o que eu peço. Bom, primeiro a gente precisa compreender, para ser legitimamente espírita, que Deus não é um ente à conta dos nossos caprichos e por conta das nossas rogativas, que Jesus usa uma expressão linda para dizer isso. Deus sabe do que a gente precisa muito antes que a gente peça. Então essa inteligência que nos governa, essa origem que nos é comum, essa sabedoria que permeia o nosso existir aqui na Terra e que nós chamamos de Deus, já nos conhece por dentro, por inteiro, já está dentro de nós. E de certo modo nós já estamos imersos nesse espírito de divindade, e tudo de que nós necessitamos já está providenciado em nosso favor. Se em algum momento a gente se descompensa e se desarmoniza, é porque a gente perde a sintonia com essa divindade que existe em nós. E às vezes a gente acaba provocando enfermidades, a gente às vezes acaba trazendo situações que a gente precisa superar. Ou então são situações que a gente vive por nossa escolha, tendo em vista auxiliar em determinados processos sociais, processos da vida, em determinadas construções, como Jesus, por exemplo, veio ao mundo
mundo para nos ajudar, para nos orientar, para nos trazer uma série de ensinamentos, sabendo que aqui as chances de ele sair vivo daqui eram muito pequenas, tanto que ele foi crucificado. Portanto, um Deus que a gente pode confiar que está tudo certo até quando a doença aparece. E que se for para o nosso bem, nós vamos nos recuperar. E se for para o nosso bem, nós vamos retornar ao mundo espiritual. Então, essa perspectiva de um Deus que já está dentro de nós nos ajuda a ter postura tranquilizadora, inclusive nos momentos difíceis. A outra questão, por exemplo, que eu quero discutir com vocês para entender melhor a questão da moral autônoma é onde está escrita a lei de Deus, que é a questão 621. E a resposta é curta, curtíssima, né? Na consciência. Essa resposta também ela está inspirada na filosofia de Jean-Jacques Rousseau, que dizia que Deus escreve a sua lei no coração de cada ser humano e que, portanto, é a nossa consciência que nós devemos consultar quando a gente quer saber qual é a vontade de Deus. Não é fora de nós que nós vamos encontrar a vontade de Deus, é dentro do nosso próprio coração. E os espíritos reafirmam esse pensamento de Rousseau, pelo menos esse espírito que está dialogando com Kardec, quando ele faz esse diálogo. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, por isso que a gente precisa ser muito fiel à nossa consciência em cada atitude, em cada escolha, até porque na questão 267 do Livro dos Espíritos também, Kardec perguntava, aí deve ter sido outro espírito, outra situação, se a gente também não faz se a gente também não pode escolher as provas que a gente vai viver, quando ainda na situação de encarnados. E o Espírito diz que, claro, que muitas vezes a gente escolhe sim, enquanto encarnados, e se a gente for pensar hoje, que a gente tem um melhor entendimento da ideia espírita, nós fazemos escolhas todos os dias. Nós fazemos escolhas quase que toda hora, todo momento, a gente está fazendo escolha. Eu escolho o que eu quero ouvir, o que eu não quero ouvir. Eu escolho o que eu quero ler, o que eu não quero ler. A hora que chega, eu abro o meu WhatsApp, tem um monte de mensagem. Sou eu quem estou escolhendo o que eu leio, o que eu não leio. A que eu dou crédito, a que eu não dou crédito. Sou eu quem escolho o que eu respondo, o que eu não respondo, de que maneira eu respondo. Então nós fazemos escolhas a todo instante e essas escolhas definem a nossa vida. Elas definem a nossa vida, não só as escolhas que a gente fez lá atrás, antes de reencarnar. Essas escolhas que a gente faz a todo instante, por sinal, elas definem muito mais a nossa vida do que aquela escolha que a gente fez lá atrás, antes de vir para o mundo. Então é muito importante a gente ter essa consciência também, porque é a nossa consciência interna que vai nos movendo nesse processo de escolha. E claro, sob influências externas que acontecem, externas a nós, influências sociais, para usar a linguagem da sociologia, nenhum de nós vive livre das influências sociais. E essas influências sociais vão também se misturando às nossas convicções pessoais, e é dentro disso que nós vamos selecionando que influências que eu recebo e que influências que não. Eu ouço aquele vídeo daquele médico que diz aquela coisa a respeito da vacina, e leio o noticiário da organização, o comunicado da Organização Mundial da Saúde. Sou eu quem estou decidindo se eu dou atenção para a Organização Mundial de Saúde ou aquele vídeo daquele médico que me apareceu falando assim de maneira tão bonita, mas que eu nunca vi, nem sei quem que é. Sou eu quem escolhe nesse momento de que lado que eu fico. Sou eu que decido se vou compartilhar a mensagem daquele médico que eu nem conheço ou o comunicado da Organização Mundial de Saúde. Sou eu quem decide se vou fazer tratamento precoce, apesar de os organismos de saúde estarem dizendo que isso pode ser perigoso para a minha vida, porque muitas pessoas que têm tomado hidroxicloroquina, por exemplo, têm sofrido de problemas de coração, têm manifestado problemas cardíacos. Sou eu quem decide se eu vou tomar a tal da ivermectina, que muitos médicos estão dizendo que tem tudo a ver e outros dizendo que não tem nada a ver. Sou eu quem decido se eu vou ficar do lado das organizações oficiais de saúde ou do lado das notícias que vão me chegando toda hora. Sou eu quem escolhe. Toda hora eu estou escolhendo. Sou eu quem escolho de que lado que eu me situo em relação às ideologias que estão em disputa. Há ideologias de direita, há ideologias de esquerda, há ideologias de extrema direita, há ideologias de extrema esquerda. Eu posso, inclusive, não estar percebendo qual escolha que eu estou fazendo, mas eu estou fazendo escolhas. Até silenciar é uma escolha. Então eu preciso ter consciência disso para eu compreender essa resposta à questão 621 do Livro dos Espíritos e saber me situar. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência.
E aí, portanto, eu tenho a minha consciência como meu juiz. É o que o Immanuel Kant chama de moral autônoma. Eu tenho que ter uma consciência de que a minha atitude deve ser uma atitude tal que qualquer outro ser humano, e aí ele de certo modo associa com o pensamento de Jesus, né? Qualquer ser humano tendo aquela atitude, eu a aprovaria como uma conduta moralmente adequada. Eu aprovaria a sua conduta como moralmente adequada. Santo Agostinho, também no Livro dos Espíritos, faz essa associação. Ele diz assim, olha, pensa como você analisaria essa conduta sua se fosse praticada por outra pessoa. E aí ele dá uma base para a questão do nosso autoconhecimento. Então, quando a gente fala de autonomia moral, de moral autônoma, como diria o Kant, isso tem tudo a ver com doutrina espírita, sim. Porque o pensamento espírita, ele nasce naquela época da vida europeia, ali do século XIX, no meio da filosofia do Immanuel Kant, do Rousseau, muito sob influência dessas duas correntes filosóficas, sob muita forte influência do pensamento de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, de São Tomás de Aquino. Então é dentro daquela tradição francesa e europeia que o espiritismo se corporifica, através das obras do professor Hippolyte Léon, que nós conhecemos como Allan Kardec. Então nós precisamos entender que nós estamos imersos nessa cultura. E que a gente tem nessa cultura também uma tradição judaico-cristã que mostra um Deus que castiga, um Deus que pune, um Deus que premia o filho obediente. E a gente saber fazer essa distinção e também construir a nossa melhor perspectiva a respeito de divindade em nós, dentro de nós, para o nosso uso. Porque essa perspectiva que eu faço de Deus me ajuda, por exemplo, quando eu recebo uma dessas inúmeras mensagens, que agora virou moda, mensagem psicografada sobre a pandemia. A gente nem sabe quem é o médium, nem nada, mas a gente vê aquela mensagem falando coisas assim de espiritual, que Deus mandou a pandemia, Deus mandou... Eu olho aquilo e falo, meu Deus, e aí como é que eu entendo isso? Hoje mesmo no grupo de estudo nosso, uma colega postou uma mensagem e falou, gente, como é que a gente entende isso, né? Como é que a gente pode entender essa mensagem? Kardec era muito cuidadoso, Erasto mesmo, o espírito, numa comunicação mediúnica, aconselhou Kardec, está lá no Livro dos Médiuns, né? É preferível rejeitar 9 verdades que você embarcar numa mensagem falsa, numa dessas ideias falsas que circulam por aí. Uma delas é essa de que Deus mandou uma pandemia para fazer uma limpeza na humanidade. Como assim? Limpeza? Né? Deus manda pandemias? É uma visão bem judaica, né? Muito distante desse Deus inteligência suprema que o Espiritismo apresenta. Deus não manda pandemia para a humanidade. Pandemias acontecem, são fenômenos da natureza. Está lá muito bem explorado no Livro dos Espíritos, são fenômenos naturais, dentro dos quais a gente vai aprendendo, enquanto espíritos encarnados, a nos situar e até a prevenir esses problemas. Portanto, nós vamos aprendendo, desenvolvendo nossos potenciais espirituais dentro dessas circunstâncias que a vida de encarnado nos oferece. E essas ocorrências que a gente tem aí, como pandemia, como desastres naturais, como situações adversas, todas elas são situações dentro das quais a gente aprende. Daí os conceitos espíritas de provação, de expiação. Né? A expiação pode ter a ver com um passado onde a gente tenha cometido algum equívoco e que agora a gente esteja colhendo as consequências dos equívocos que a gente cometeu. A gente espia individualmente, espia enquanto coletividade, pelos enganos que a gente comete. Então, se a gente, eu até brinco, eu falo assim, se a gente votou errado lá atrás, hoje a gente paga o preço, né? Se a gente vota certo, a gente tem os benefícios. Então, assim, a gente responde coletivamente pelas nossas escolhas coletivas. Da mesma forma, a gente responde individualmente pelas nossas escolhas individuais. Esse é o conceito da expiação. A gente, de certo modo, acaba convivendo com os resultados das escolhas que nós fazemos. O sentido de expiação é esse, não é castigo divino. Não é Deus quem escolhe uma provação e fala, eu vou castigar esse sujeitinho aqui para ele poder aprender a não errar mais. Não, não tem nada a ver com isso. É simplesmente a gente andando pelo caminho onde a gente plantou as sementes que a gente espalhou com as nossas escolhas. É só isso. Deus é inteligência suprema.
Não é um juiz implacável que fica punindo as pessoas, castigando as pessoas. Deus não manda pandemias, Deus não manda desastres naturais, Deus não provoca terremotos, Deus não determina cataclismos. Os tsunamis não são Deus quem promove, os tsunamis são fenômenos naturais. Agora, nós fomos previdentes para prever os tsunamis? Nós fomos previdentes para perceber quando está acontecendo e fazer uma evacuação rápida das áreas em risco? Então somos nós, espíritos encarnados, que vamos aprendendo com as circunstâncias da vida planetária para a gente desenvolver nossos potenciais espirituais, para a gente desenvolver nossa sensibilidade para com o outro. Hoje nós estamos muito desafiados em meio a essa crise que nós estamos vivendo, no sentido da nossa sensibilidade para com o outro. Eu tenho sido capaz de ter sensibilidade para com o meu próximo? Eu me preocupo de colocar uma máscara para, caso eu esteja contaminado sem saber, eu não sair espalhando vírus para as pessoas onde eu vou? Eu estou seguro, eu estou consciente do meu potencial de espalhar vírus ao ponto de eu evitar aglomerações, não com medo de contrair a enfermidade, mas com a preocupação de não espalhar para as pessoas que eu quero bem? Então nós estamos aprendendo no meio desse contexto. E nós poderemos aprender mais ou menos de novo, dependendo das escolhas que nós fizermos. E aí, portanto, as provas de que Kardec traz muito, ele traz uma ênfase muito grande na questão das provas, ele fala muito disso, né? Ele tem mais de 100 citações da palavra prova ou provas no Livro dos Espíritos, né? Eu tive contando, até por curiosidade, são 53 vezes que ele escreve a palavra expiação. Então isso para ele tem um peso muito grande, né? Então a diferença de provas e expiações é essa. As provas as expiações são as experiências que a gente vai viver por conta das coisas que a gente fez, né? Que são consequências, que são respostas ambientais ou respostas pessoais. Se eu agrido alguém, eu posso ser agredido como resposta. Bom, esse é o conceito de expiação. E aprovação? Aprovação é aquela agressão gratuita, porque eu estou num meio incivilizado, eu estou no meio bárbaro, e, portanto, eu estou exposto à barbárie das próprias pessoas. Eu estou exposto a possibilidades de acidentes de trânsito, eu estou exposto à possibilidade de um contágio por um vírus, por uma bactéria. Portanto, isso aí são as provações, as provas que o fato de eu estar encarnado aqui na Terra me expõe a essas circunstâncias que servem para o meu aprendizado. E aí entra o último conceito que eu quero encerrar com ele para a gente poder fechar, portanto, essa ideia de moral autônoma, que é o conceito de culpa. Culpa é um conceito que, da maneira como a gente compreende hoje, ele não existia na época de Allan Kardec. Pode ler o Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espírito, a Gênesis, Céu e Inferno, pode ler qualquer livro de Kardec. Aliás, pode ir para outros filósofos daquela época, que você dificilmente vai encontrar culpa com a noção que a gente tem hoje. Essa noção ela surge com a psicologia, se referindo mais a um sentimento de culpa. Tem mais a ver com aquele arrependimento de que Allan Kardec falava, e quando aquele arrependimento ele fica remoendo no nosso interior. A psicologia vai mudar o sentido de culpa que existia no século XIX para esse sentido de culpa que a gente tem hoje. Na doutrina espírita, isso é entendido, essa culpa que está lá escrita, é entendida como a responsabilidade por aquela ação. E aí, a moral autônoma de Immanuel Kant, ela nos convida à reflexão de sermos responsáveis, de nos percebermos como responsáveis pela nossa ação e pelos resultados que dela decorrem. Então, nós somos agentes do nosso destino na medida em que construímos com as nossas escolhas, com as nossas decisões, o caminho que nós vamos trilhar aqui na Terra. E nós construímos com as nossas escolhas, com as nossas decisões, e não sem as influências externas, e claro, e sofrendo a reverberação também das escolhas dos outros, sofrendo as escolhas que os outros também fazem, nós vamos, portanto, determinando um caminhar aqui sobre a Terra, onde nós podemos ser mais ou menos felizes também, inclusive dependendo de como nós escolhemos potencializar ou não essa realidade em que nós estamos. Se a gente vai falar, não, eu vou dar uma de poliana aqui agora e vou dizer que está tudo bem, que eu posso tirar um proveito de cada situação, ou se eu vou ficar aquele rebelde sem causa que as coisas não saem como quero e eu brigo, eu apelo, eu fico nervoso, brado, xingo, reclamo de Deus. Então, ainda assim, a gente de novo escolhe.
com a postura que a gente acha mais adequada para a nossa própria felicidade. Então, quando a gente ouve falar de moral autônoma no meio espírita, é bom a gente saber que é um conceito que vem lá da filosofia do Rousseau, aprimorada pelo Immanuel Kant, que está, de certo modo, muito presente na obra kardeciana, porque era o pensamento filosófico vigente naquela época, e que tem tudo a ver com a realidade dessa crença em Deus que o Espiritismo propõe. Um Deus que é impessoal, que é um Deus transcendente, que a gente não consegue imaginar. Se eu não consigo imaginar e quero formular uma visão a respeito disso para mim, para o meu conforto interior, eu posso chamar de Pai, né? Deus como Pai, Deus como Senhor. Eu posso... É até interessante a própria questão do politeísmo, né? Eu posso fazer como na Índia, não há nada de errado nisso não, né? Na Índia, cada pessoa constrói sua imagem de Deus, e alguns até materializam isso na forma de alguma coisa que ele possa ver ou pegar, ou de um animal que ele possa se referir, porque eles sentem necessidade de materializar esse objeto da crença dele. Então, nós podemos ver como é que eu quero construir essa referência de Deus para mim. Jesus sugere a ideia de pai, que eu gosto muito dessa ideia. Pensar em Deus como um pai amoroso, que cuida de mim, que me protege, que me ama, né? E que está provendo tudo de que eu necessito. Mas gosto também da perspectiva francesa que Kardec aponta, inclusive tem muito a ver com o meu amigo... me falhou aqui o nome, né? Mas tem muito a ver com essa postura filosófica do século XIX, que dizia para nós desse Deus inteligência suprema, que está em mim, que está em você, que está no ambiente ao nosso redor, que está cuidando de tudo no sentido de que está presente em tudo e que não caiu uma folha de uma árvore sem que esteja sob o governo dessa divindade. Então, quando a gente tem consciência disso, a gente se situa de maneira mais madura na vida humana, entendendo que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas de hoje, de ontem, as que fizermos amanhã, e que é nessa noção de autonomia, de responsabilidade própria, que eu vou afirmando a minha condição espiritual e realizando o meu autoaprimoramento, a minha autoiluminação, a minha iluminação interior, vou desenvolvendo minha maior consciência de mim mesmo, de quem eu sou, de como eu vivo, como eu me situo, vou desenvolvendo a minha consciência de como que eu me relaciono com as pessoas ao meu redor, da importância que elas têm para mim e de como que eu lido com as necessidades também delas e não só com as minhas, ou vou tomando consciência do mundo em que eu estou inserido, desse universo material e espiritual em que eu estou inserido, desse universo que envolve causas ambientais, que envolve a preservação do próprio planeta que eu habito, e que eu posso ficar sem ter onde habitar se eu destruí-lo hoje, jogando lixo na rua, não tendo cuidado com a água que eu uso, deteriorando o meio ambiente, degradando a natureza. Então, essa consciência que eu vou tendo de mim mesmo, da relação com o outro e do ambiente em que eu vivo, do universo em que eu estou situado e do qual eu faço parte, é que constitui, por exemplo, portanto, esse processo de autoaprimoramento, de autoiluminação. Se eu tenho consciência de tudo isso, eu caminho mais seguro aqui na vida, eu caminho mais prudente, eu presto mais atenção ao meu redor, eu ouço mais as pessoas, eu busco mais as pessoas mais sábias, eu busco mais o amparo da ciência e da filosofia que Kardec recomendou como base para a nossa espiritualidade. Porque a ciência e a filosofia me oferecem terreno mais seguro, por mais que elas próprias apresentem suas próprias fragilidades, mas é uma fragilidade que já está prevista e que é permitida no contraditório que elas estabelecem. Então eu tenho melhores condições de caminhar com segurança aqui na Terra e com certeza chegar a um final de encarnação com melhores resultados, mais feliz. Eu espero ter contribuído de alguma maneira para que nós possamos refletir sobre essa questão da nossa autonomia enquanto espíritos encarnados na vida. E essa inteligência suprema, ou esse Pai amoroso, ou esse tal que representa a harmonia de todo o universo, seja como for que cada um compreenda, que nós possamos nos sentir imersos nessa grandeza, para que a gente seja mais seguro da nossa caminhada aqui na Terra. Muito obrigado, muita paz, Deus nos abençoe a todos. Fiquem com Deus.
palestra maravilhosa, não é, meus irmãos? Quantos ensinamentos! Estão preparados para a última parte? Podem pegar a água, né, um copo, uma jarra, uma garrafinha, colocar ao lado para que a espiritualidade maior possa fluidificar durante o passe à distância. Vamos aquietar os nossos corações. Esse momento é muito importante. E sempre nós devemos buscar esvaziar a nossa mente das dificuldades, dos problemas que tivemos durante o dia, para nos colocarmos em sintonia com a espiritualidade maior. Então vamos fechando os nossos olhos, vamos respirando profundamente. E vamos pensando com muito amor em Jesus. Ele é o médico dos médicos e a oração é o remédio dos remédios. Mestre querido, obrigado, Senhor, por termos esse presente maravilhoso, essa oportunidade de estarmos em contato contigo, de estarmos com os nossos queridos amigos, os frequentadores da nossa casa de oração, esses irmãos que estão nos acompanhando, porque todos nós unidos formamos um só coração. Nesse momento em que os nossos pensamentos, as nossas vibrações se juntam para chegar até o Senhor. Mestre querido, nós queremos te pedir pela nossa casa de oração, Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar, pelas equipes espirituais, sob o comando do irmão Cornélio, nosso mentor, e de todos os trabalhadores, rogando a Ti desde já, que ilumine cada trabalhador da nossa casa de oração. Que o Senhor visite cada um, levando a Tua paz, o Teu amor, a Tua luz. Mestre querido, queremos pedir pelo nosso planeta Terra, tão conturbado, nessa última fase da transição planetária, rogando a Ti por todas as nações, por toda a humanidade, para que o Senhor ilumine cada irmão. Vamos Te rogar por todas as pessoas que nesse momento encontram o seu coração apertado, que estão tristes, desanimados diante de tantas atribulações, e cujo desânimo muitas vezes leva à depressão. Queremos Te rogar para que cada um desses irmãos receba a Tua visita amorosa e que o Senhor leve a fortaleza, mais ainda, que o Senhor leve o Teu amor, a Tua luz, a paz a esses corações. Mestre querido, recebe com o Teu amor infinito todos os nossos irmãos que terminaram o seu tempo, a sua missão aqui na Terra e estão retornando à pátria espiritual. Que possam ser bem recepcionados pelas equipes espirituais, pelos familiares, que possam se refazer rapidamente para continuarem a sua caminhada de luz. E ao mesmo tempo, Senhor, queremos Te rogar pelos familiares que aqui ficaram, para que sejam consolados na sua dor pela separação. Mestre, ilumina a natureza, os animais, as crianças. Olha com muito amor para todos aqueles nossos irmãos que estão em situação de risco. Muitos estão nas ruas,
abandonados, outros estão nos orfanatos, nos asilos, e muitos deles, Mestre querido, estão nas casas de detenção. Para esses, Senhor Jesus, nós pedimos que o Teu amor frutifique em seus corações. Mestre querido, nós te pedimos que o Senhor visite os nossos lares, trazendo paz, amor, união, harmonia, que proteja os nossos familiares, aonde estiverem, que o Senhor leve o Teu recado de amor e de paz a cada um. Vamos te rogar, Senhor, para que todas as pessoas do nosso planeta possam sentir a necessidade da transformação, da reforma íntima, de combater aquilo que não condiz com o que o Senhor deseja de cada um de nós. Para que nós possamos todos nós um dia evoluir e melhorar. Mestre, Senhor Jesus, médico dos médicos, nesse momento do passe à distância, nós queremos que o Senhor se aproxime de nós, do nosso coração, que o Senhor console as nossas dores, os nossos sofrimentos, que aplaque as nossas incompreensões, a revolta que às vezes surge diante das dificuldades. Que o Senhor nos ensine, Mestre amado, a resignação diante dos desígnios do Pai sobre nossas vidas. O Senhor nos ensine a nos afastarmos do mal, da depressão, da tristeza, que tenhamos a fortaleza necessária para ultrapassar as dificuldades, os momentos difíceis, que possamos contar sempre contigo, Senhor Jesus. Que possamos sempre nos lembrar da oração. E que quando o sofrimento for muito pesado, Senhor, que possamos nos afastar e ficar sozinhos contigo, para que o Senhor conheça tudo aquilo que vai em nosso coração. Mestre querido, venha até nós nesse momento do passe. Passa a mão sobre a nossa cabeça, retirando todo o peso, trazendo a sua luz maravilhosa. Compreende, Senhor, tudo aquilo que vai no nosso íntimo e nos consola, Mestre amado. Ensina-nos, Mestre, a te procurar e a te encontrar. Que nós possamos, Senhor Jesus, contar sempre contigo. Fluidifica a água, Mestre, colocando tudo aquilo que for necessário ao nosso refazimento físico e espiritual. E que o Senhor possa estar sempre conosco, Mestre, em todos os momentos de nossa vida, hoje e sempre, que assim seja. Espero que todos estejam sentindo o mesmo que eu estou nesse momento, sentindo a presença do Senhor. Que permaneçam nessa presença por todo sempre e que tenham uma boa noite. Que assim seja.